Salve, fiel torcida corintiana, quarta-feira agitada, tem muita informação no Corinthians. Corinthians está se aproximando na contratação de um novo goleiro. Tem a repercussão sobre o empate com sabor de derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, em 8 jogos, tem apenas uma vitória. A situação é preocupante, fiel? Comenta o que vocês acham aí, o que vocês acharam desse empate contra o Atlético Goianiense, e tem uma dívida milionária que apareceu aí com o Cássio, fiel. Tem também o Lucas Evangelista dizendo estar interessado jogar no Corinthians. Olha, tem muita coisa nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias exclusivas, e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Timão desta quarta-feira, hein? Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Na contratação do goleiro, a ideia é buscar um nome que chegue com capacidade e estofo para ser titular do Corinthians. Nesse sentido, atletas mais experientes têm sido analisados. Um deles, e já demos a informação aqui no canal do Cereto, é o interesse do Corinthians na contratação do goleiro Santos. Goleiro Santos, medalhista de ouro olímpico em Tóquio em 2020. O Santos é um que hoje está na reserva do Fortaleza, foi goleiro do Atlético Paranaense, goleiro do Flamengo, hoje está na reserva do Atlético, do Fortaleza. O Santos interessa a equipe do Corinthians. Tem 34 anos. Ex-jogador do Flamengo, como eu disse, atualmente reserva no Fortaleza, trabalhou com Antônio Oliveira no Atlético Paranaense em 2021 e é bem avaliado pelo português e pela sua comissão técnica. O Santos foi indicação do Antônio Oliveira. Assim como o Walter tinha sido indicação do Antônio Oliveira, mas o Walter completou o 7º jogo no Campeonato Brasileiro, o Walter do Cuiabá, que jogou no Corinthians, esse não poderá ser mais goleiro do Corinthians. O Santos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, mas o fato de não estar jogando, né, o fato de estar na reserva, pode facilitar a liberação do goleiro. Ainda no grupo dos mais experientes, foi oferecido ao Corinthians o mexicano Guilhermo Ochoa, de 38 anos, e com 5 Copas do Mundo no currículo. Lembra do Guilhermo Ochoa? Destaque internacional, 5 Copas do Mundo no currículo. Pois é, o Ochoa foi oferecido ao Corinthians, tem 38 anos. O vínculo dele com o Salernitana na Itália, está no Salernitana da Itália. Acaba no fim deste mês. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Seria bacana o Ochoa no futebol brasileiro, não seria? O fato é que ele já tem 38 anos, já está, né, mais do que experiente. Mas eu acho que seria uma bela contratação para o Corinthians, uma contratação midiática, inclusive. Mas o fato é que deve ser um goleiro caro para o Corinthians contratá-lo nesse momento. Outro estrangeiro sugerido ao Timão foi o argentino Esteban Andrada, de 33 anos, titular do Monterrey do México. Esteban Andrada, 33 anos, titular do Monterrey do México. Foi outro goleiro sugerido ao Corinthians, indicado ao Corinthians, oferecido ao time do Corinthians. O Corinthians também observa nomes mais jovens para a posição. O principal deles, Adriel, goleiro do Bahia, de 23 anos, também foi oferecido ao clube. Na temporada, atuou em 9 partidas pelo Campeonato Baiano. O Adriel ele pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia e poderia ser negociado numa negociação envolvendo o Pedro Raul. O Pedro Raul iria para o Grêmio e o Adriel viria para o Corinthians. Esta é a informação que surge nesse momento pelos lados de Parque São Jorge. Outro nome que interessa ao Corinthians, ou pelo menos o nome que está sendo avaliado pelo time do Corinthians, é o Hugo Souza. O Hugo Souza, que trabalhou com o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, no Flamengo. Hugo Souza, 25 anos, tem a mesma idade do Carlos Miguel, ex-atleta do Flamengo. Atuou como titular durante grande parte da temporada do Chaves, em Portugal. Está no Chaves, em Portugal, portanto. É um nome que pode ser contratado.
ainda não há avanço considerável sobre a opção para o gol corintiano. Vale lembrar que o Corinthians só poderá contratar um goleiro após 10 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil. E a situação do Carlos Miguel continua a mesma, né? O Nottingham Forest precisa pagar 4 milhões de euros de multa rescisória para levar o jogador para o futebol da Inglaterra. Salve, fiel torcida, continuando agora com as informações do Timão. Olha só essa notícia. O Lucas Evangelista, que todo mundo sabe que o Corinthians tem interesse no jogador do Red Bull Bragantino. Ele que jogou ontem contra o Atlético Mineiro, anotou o único gol do Massa Bruta na derrota por 2-1 contra o Galo ontem, né? Na saída de jogo, o jogador foi perguntado sobre o interesse do Corinthians, né? Abre aspas para o que o Lucas Evangelista falou após a saída de campo, né? Eu amo estar aqui no Red Bull Bragantino, mas é o Corinthians. Tem muita grandeza, não tem nada certo. A gente conversou, mas estou focado aqui. Vou deixar nas mãos de Deus e o que for para acontecer, vai acontecer. Então aí o Lucas Evangelista expôs realmente o interesse do Corinthians e a vontade dele, querendo ou não desbaratinada ali, mas de jogar também no Corinthians, que é uma, tipo assim, uma força mundial, né, o Corinthians, né? Então, eu sei que hoje tá numa situação meio complicada, turbulenta, mas Corinthians é gigantesco. E o Lucas Evangelista aí entende, né? Isso o Corinthians já tem conversado com o jogador, com o staff do jogador, vem negociando com o atleta e Corinthians tem tudo aí para fazer uma investida no jogador na janela agora de 10 de julho. Na janela de transferência que irá abrir no mês que vem. Corinthians precisa de reforços. Corinthians aí tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Dos 8 jogos disputados, só ganhou apenas uma partida. E o Antônio Oliveira já pediu reforços para o Augusto Melo. Ele vem falando nas coletivas, né, que ele precisa de reforços. Todo mundo sabe que o Corinthians precisa realmente reforçar essa equipe, trazer jogadores mais inteiros fisicamente, precisa de atacante, lateral, zagueiro, até goleiro agora, porque me parece que tá tudo certo pro Carlos Miguel ir embora. Ele aceitou a proposta do Nottingham Forest e o Corinthians deve procurar também até um goleiro, que a gente tinha o Cássio, o Carlos Miguel e hoje a gente precisa ir pro mercado, o Corinthians, né, precisa ir pro mercado aí atrás de um goleiro, fiel. O Lucas Evangelista é um bom jogador. Eu acho que ele chegaria muito, acrescentaria demais na equipe do Corinthians, mas não é uma negociação fácil. O Red Bull Bragantino é um time, um clube hoje muito disciplinado, muito certinho. E negociar com os caras são meio difícil, que se trata de um clube empresa, né? Então negociar com massa bruta seria um pouco complicado. O Corinthians também tem interesse na contratação do Hernani, que está no Parma, outro jogador para o meio-campo do Corinthians, né? O Antônio Oliveira deu uma coletiva recentemente dizendo que precisa de jogadores que se impõem fisicamente em campo. É o caso do Lucas Evangelista e do Hernani. São jogadores que têm a desenvoltura bastante aí fisicamente, né? E ajudaria muito o Corinthians. O Corinthians precisa ir pro mercado, precisa reforçar, precisa abrir o olho no Brasileirão para não passar aí sufoco até o final do campeonato. Ainda estamos no começo, o Corinthians pode dar uma reação. Domingo tem clássico contra o São Paulo em casa. É um desafio aí pro Antônio Oliveira, que dependendo aí, tomara que o Corinthians ganhe, leve um bom resultado, mas se acontecer ao caso de o Corinthians perder, eu não sei se o Antônio Oliveira tem aí o seu emprego garantido após uma derrota contra o São Paulo, tá bom? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa sobre tudo isso que foi falado aqui no vídeo. Se inscreva aí no canal da Gazeta Esportiva e do Cereto, né? Do Samir Carvalho também. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto.
Forte abraço. Qualquer novidade eu trago aqui no canal, então ativa o sininho das notificações para não perder nada. Tamo junto, fiel. Forte abraço. Deus abençoe cada um. Vai, Corinthians!